Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo, falaremos sobre documentos de constituição, documentos para emissão e tipos de registros. Documentos necessários para a emissão de um certificado digital. Para saber quais documentos são necessários, o agente de registro deverá analisar a natureza jurídica que consta o cartão CNPJ. A seguir, iremos falar sobre os documentos necessários para cada tipo de natureza jurídica. Clique no link abaixo deste vídeo para ver quais documentos você precisa para emitir e solicitar o certificado digital. Documento de constituição. Tipos de registros. Os registros comprovam a autenticidade dos documentos das empresas. Em uma validação presencial, encontramos documentos registrados em diversos órgãos. Por exemplo, juntas comerciais dos estados, cartórios e conselhos regionais. Há casos específicos que não possuem registro, porém, há formas de confirmar sua autenticidade. Por exemplo, o MEI pode ser confirmado pelo portal do microempreendedor. Para instituições financeiras, o registro da junta comercial na ata de eleição-nomeação é efetuado somente após a aprovação da eleição pelo Banco Central, o Bacen. Se a instituição financeira não possuir o registro, é aceito o protocolo do Bacen no requerimento da aprovação dos membros eleitos. Cada natureza jurídica pode registrar seus documentos em um só órgão. Portanto, só poderá ser encontrado mais de um tipo de registro quando a empresa alterar a natureza jurídica. Veja a seguir alguns exemplos de tipos de registros. Chancela digital. A chancela digital também é um mecanismo que possibilita conferir a autenticidade de um documento de pessoa jurídica no órgão emissor. Em alguns estados, a responsável não possui acesso à via original. Porém, a junta comercial local valida o documento por meio de chancela digital. Ao receber um documento com chancela digital, consulte o site do órgão emissor para a confirmação da autenticidade do documento e imprima a evidência, o print da tela com data de endereço do site, e digitalize no dossiê ou realize o download do arquivo e arraste para o campo dos documentos jurídicos do GEDAR-AC. Importante: alguns documentos possuem duas chancelas impressas. Nestes casos, a consulta deve ser feita sempre pelo número do protocolo do último arquivamento. Importante: se ao realizar a consulta de autenticidade aparecer a seguinte mensagem: a junta comercial informa que existem outros documentos registrados para essa empresa, após o registro do documento em análise, caso seja do interesse, solicite ao representante da empresa ou outros documentos registrados. Será necessário solicitar os atos posteriores ao titular e disponibilizá-los no dossiê. O que fazer caso a consulta esteja inoperante? Em caso de o site estar inoperante e o problema ser geral, obrigatoriamente, o representante deve apresentar o documento completo. O agente de registro deverá programar o horário de início do funcionamento do certificado digital para 2 dias úteis, informando a situação nas informações adicionais do GEDAR-AC. No momento da análise, a central de conferência tentará realizar a consulta. Caso a autenticidade não seja comprovada, o certificado será revogado e o responsável comunicado. Casos específicos de registros. Registro cancelado ou cancelado por inatividade. Quando constar a informação de que o registro está cancelado ou cancelado por inatividade, a validação não poderá ser realizada. O responsável deve regularizar a situação da empresa para emitir o certificado. Registro cancelado ou cancelado por inatividade. O registro cancelado por inatividade é comum em algumas juntas comerciais. Neste caso, o certificado pode ser validado desde que a situação cadastral na Receita Federal do Brasil esteja ativa. Registro com a informação: existem atos posteriores arquivados. Quando identificar um selo da junta comercial em que conste a informação: existem atos posteriores arquivados, devem ser solicitadas alterações contratuais posteriores. Caso não existam tais alterações, realize a consulta dos atos arquivados no site da Junta Comercial do Estado, quando for possível. E, caso não seja, solicite uma certidão emitida pela Junta Comercial, na qual mencione todos os atos arquivados.
a fim de confirmar que não existem documentos posteriores a serem disponibilizados. Reconhecimento de selos e carimbos. Em um documento jurídico, é normal existir mais de um selo ou carimbo. Porém, é fundamental saber diferenciá-lo entre registro, autenticação de cópia e reconhecimento de firma-assinatura. Portanto, o agente de registro deve ler as informações que constam nos selos e carimbos, para diferenciá-los. A seguir, algumas dicas. Registro é o ato legal que reconhece a existência de uma empresa perante os órgãos competentes. Os registros dão legitimidade aos documentos jurídicos, fazendo-os valer perante as leis do Estado. Neles devem constar o número do registro protocolo e a data. Além disso, os registros podem aparecer em forma de selo, como uma colagem adesivo, ou em um carimbo aposto no documento. Selo carimbo de autenticação de cópia. É o ato em que se confere a uma cópia a mesma validade da documentação original. O tabelião, junta comercial, atesta que a cópia autenticada é fiel, idêntica ao original e por isso tem a mesma validade que ele. Via de regra, não são considerados registros. Vide casos específicos, no qual o próprio selo mencionará o número de registro protocolo. Para isso, é essencial ler as informações constantes no selo carimbo. Reconhecimento de firma. Quando falamos em reconhecer firma, estamos falando em reconhecer a assinatura em um documento. Isso significa que o tabelião de notas atesta que a assinatura em determinado documento pertence a determinada pessoa. Neste selo carimbo, geralmente está escrito: reconheço por autenticidade e semelhança as firmas de. No entanto, estes não serão analisados e nem considerados para as validações. Importante: para saber qual tipo de registro que o documento deve conter, veja na página de Documentos para emissão. Chegamos ao fim desta aula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até logo!